pessoal do Colégio CETEC Mackenzie Catanduva, turma do 7º ano, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez para mais uma aula de História que nós iniciamos neste momento. E antes disso, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar o meu abraço, a minha homenagem a todas as mães neste final de semana especial para todos nós, tá bom? Fica a minha homenagem, o meu carinho, o meu abraço e um feliz Dia das Mães a todas as queridas mamães. E só lembrando que para iniciar a nossa aula de hoje, o único material que nós vamos precisar é o nosso material de sala, dando sequência no conteúdo que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores, ok? Estou aqui com o meu livro de sala e também com um resuminho para facilitar a nossa dinâmica da aula de hoje, tá bom? Na última aula nós deixamos os exercícios da página 87, vou fazer uma correção rapidinha com vocês, dos exercícios da página 87. O primeiro fala dos marcos cronológicos do período medieval. Marcos cronológicos são datas, períodos de início e final do período medieval, tá, gente? Então o início está lá no início do Império Romano do Ocidente, por volta de 476. E o final, os últimos resquícios do final do Império Romano do Oriente, já por volta de 1553. Então, de 473 a 1553, mais ou menos, é a duração do período medieval, tá? Essa seria a resposta da primeira. A segunda, tem lá um retângulozinho com feudo, castelo, senhores feudais, servos e clero. Minha sugestão de resposta semana passada foi que você definisse. Feudo é o quê? É a grande fazenda, a grande propriedade de terra. O castelo. Castelo é a moradia do senhor feudal e da sua família, como se fosse a fortaleza do período medieval. Os senhores feudais são os donos da propriedade, depois vem os servos, que são os trabalhadores da propriedade, e o clero, que são os religiosos, que tem uma importância muito grande no período medieval, tá? Essa é a número 2. A 3 pergunta, no século XI houve um crescimento demográfico na Europa. Existe relação entre o aumento da população e as cruzadas? Sim, só lembrando que as cruzadas eram aquelas viagens marítimas, né, para o Oriente, e aí ela pergunta se tem a ver com o aumento da população. Óbvio que sim, por quê? Se eles conquistaram novas terras, novas regiões dentro das cruzadas, novas conquistas significam maior população. Então, a resposta da 3, sim. Tá? Na 4, os 3 itens aí, os 3 parênteses são corretos. Então, as 3 alternativas são corretas. Tá? Na 5, nós temos aí, a partir das cruzadas, rotas de comércio foram reativadas pelos europeus. Estabeleça a relação entre o desenvolvimento do comércio e o renascimento da vida urbana. Gente, essa é muito simples, a atividade número 5. O comércio é uma atividade tipicamente urbana. Tá? Nós já fizemos essa orientação na aula anterior, mas só estou corrigindo agora. Vejam, o comércio é uma atividade que funciona praticamente o tempo todo na cidade. Tá? Então, se você reativa o comércio, como foi o que aconteceu ali, é natural crescer as cidades. Então, o crescimento das cidades acompanha a força do comércio, tá bom? Então, cresceu o comércio, cresce a cidade quase que junto, né? Impulsionada pelo crescimento do comércio. E a última, que é o 6º exercício, o século XIV foi marcado por acontecimentos que chamamos de crises. Quais foram esses acontecimentos e por que atribuímos a eles esse significado? Crise é um problema social muito sério, muito grave, né? E nós tivemos 3 muito graves mesmo dentro desse período do século XIV, que nós podemos citar aí como resposta: a fome, a peste e as guerras. As 3 têm esse nome de crise porque, além da produtividade, além da economia ter sido afetada, também fez com que muita gente morresse dentro de toda a Europa. Tudo bem? Agora nós vamos para os exercícios desta aula. Os exercícios que nós vamos fazer para esta aula de hoje são lá
da página 98 e 99. Tem 7 exercícios que vocês vão realizar para a aula de hoje. Vou fazer uma orientação rapidinha, tá? Nos exercícios. Aí, ó, tem um quadrinho. Eu vou ler só o quadrinho com vocês, tá? Tem aí o quadrinho, né, do Vamos Observar, tem uma tirinha, né? O casal está no carro e aí ela pede para ele entrar, parece um parque, alguma coisa assim. E quando ele pega a entrada que está aí dizendo, né, a saída 18, lá no quadrinho, e tem a plaquinha Vista Panorâmica. E aí eles se veem no meio de um protesto, né, que você vai poder ler ali pela tirinha. E em cima da tirinha, baseado na tirinha, você vai poder responder, então, os 7 exercícios que são para esta aula de hoje, tá? Depois desses 7 exercícios, nós vamos também realizar os exercícios do quadro História em Ação. Nós tínhamos aí alguns exercícios em atraso, né, que são esses 7 da página 98 e 99. Em atraso não, nós tínhamos acomodado eles diferentes, não é? Para não sobrecarregar a aula anterior, tá? Mas essa semana você vai realizar então os exercícios da 98 e 99, que são 7. Aí a gente já deu início à visão renascentista na aula passada, né? Falando da Itália como berço do Renascimento. Nós falamos que a Itália foi o país que mais se destacou, não é, no período do Renascimento, porque ela já conservava, desde o Império Romano, boa parte das características urbanas e comerciais do Renascimento. E nós terminamos a aula passada falando da importância cultural, né? Falando principalmente que a burguesia, que é a classe dos comerciantes, ela tinha o dinheiro conseguido com o comércio, mas ela não tinha o prestígio, mas ela não tinha o apoio social, ela não era nobre de natureza. Então ela precisava estar próximo da nobreza para poder ser aceita na sociedade já da Idade Moderna. E como ela faz isso? Se você lembrar da aula passada, nós falamos que uma das formas da burguesia ganhar nobreza, ganhar atenção da nobreza, foi através do mecenato, né? Que o mecenato, para quem não lembra, é o patrocínio dos burgueses, dos comerciantes, a alguns artistas. Então eles como se adotassem, né? Eles bancavam, protegiam os artistas e em troca disso o artista ficava meio que à disposição dele, fazia retratos de família, fazia retrato das viagens marítimas, né? Meio que dando glória, dando prestígio a este comerciante. Tá? E é a partir daí que nós vamos retomar a aula de hoje. Esse mecenato, moçada, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai ser a grande força da cultura no período do Renascimento. Tá? É através desse patrocínio dos burgueses, dos comerciantes, que os artistas vão conseguir trabalhar dentro do período moderno, dentro do período do Renascimento. Por quê? Se você lembrar, durante o período medieval não havia muitos estímulos, não havia muita ênfase no aspecto cultural, a não ser aquela cultura defendida e estimulada pela Igreja Católica, o que não é do interesse dos intelectuais, né, no período do Renascimento. Veja só, vamos falar um pouquinho rapidamente das universidades, tá? Só como exemplo, nós vamos falar das universidades porque se você pegar o período medieval, né, ele tem todas as suas universidades, todas as escolas, os locais de ensino eram controlados por religiosos sob a tutela da igreja. Então, a primeira coisa que o Renascimento faz é romper com este controle que a igreja tinha sobre a educação, sobre os níveis educacionais. Tá? Então a igreja ela vai ficar um pouco afastada da questão educacional. A educação passa a ser desvinculada com o tempo, tá, da questão religiosa. Como é que se faz isso?
Os renascentistas, eles valorizam o que a gente chama, lá na página 104 do livro de vocês, de humanismo. Tá? Humanismo é valorizar qualidades do ser humano. É não só o sagrado, mas a valorizar as habilidades do ser humano, a capacidade do ser humano. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que não se via até aquele momento. Resumia-se tudo muito à vontade de Deus, quase que não tendo nenhuma importância as aptidões, as habilidades da pessoa, né? Então o humanismo vem para quê? Para valorizar o ser humano e as suas habilidades, o seu pensamento, a sua capacidade de raciocínio. Então no humanismo, o ser humano e as suas grandes aptidões passa a ser o centro das questões educacionais. E aí o que acontece? No Renascimento, troca-se o comando das universidades da igreja para intelectuais. E aí você tem o quê? O estímulo à filosofia, poesia, história, matemática. Tá? E isso resume o quê? Quando você valoriza filosofia, poesia, história, matemática, você valoriza a intelectualidade e exalta as qualidades do ser humano, que eram meio que esquecidas durante a Idade Média, que valorizava muito mais as questões religiosas, tá? Então, para a aula de hoje, o que é importante você lembrar? É muito importante você lembrar da realização dos exercícios da página 98 e 99, que nós vamos realizar durante essa semana, e voltando lá, buscando a questão do humanismo dentro do Renascimento, que você pode também acompanhar um trechinho na aula de hoje. Eu gostaria muito de pedir também que, além dos exercícios da página 98 e 99, você fizesse aí questões que são rapidinhas, né, da página 102 e 103, sobre os mecenas em retrato. Reforçando que mecena é aquele burguês, aquele comerciante que patrocina o artista durante o início do Renascimento. É só ler o textinho e responder as 4 questõezinhas aí da 102, 103. E a gente continua na próxima. Vou deixar para vocês no próprio link do vídeo, quando esta aula for postada lá na nossa plataforma. Vou deixar para vocês o e-mail para onde devem ser enviadas as fotozinhas ali dos exercícios realizados. E se você, assistindo esse vídeo, acompanhando esta aula, tiver dúvidas, por favor, deixe o seu comentário no vídeo e a gente vai responder a sua dúvida com o maior carinho de sempre. Tá bom, queridos? Obrigado pela atenção, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.